adaptar o currículo. O que é adaptar o currículo para esse aluno? Eu posso usar esses recursos aqui? Posso, desse lado aqui, posso. Mas eu não vou ensinar para o aluno o que é o conteúdo do ano letivo que ele está matriculado. Eu vou ensinar o que ele precisa aprender. Primeiro, é respeitar o processo de aprendizado dele. Se ele precisa aprender primeiro a ler e escrever, a gente vai ensinar isso primeiro. Se ele precisa aprender primeiro operação básica de matemática, ensinar operação básica de matemática primeiro. Se ele precisa aprender primeiro a estabelecer uma comunicação funcional para conseguir comunicar as suas necessidades básicas, então a gente vai trabalhar na comunicação funcional primeiro. Ensinar o que ele precisa aprender primeiro. Ensinar o que ele precisa aprender primeiro é um caminho também. E a gente tem dois possíveis caminhos aqui. Adaptar, criar uma ponte. Imagina o seguinte, tá? O que são esses dois caminhos? O caminho número um é o meu aluno estar aqui, ele aprendeu isso aqui, ele aprendeu isso aqui, ele aprendeu isso aqui. Aí aqui ele não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu. Aqui ele parou aqui no, vamos botar aqui no primeiro ano. Não, no segundo ano. Até o segundo ano ele aprendeu bem e depois foi não aprendendo, não aprendendo, não aprendendo. Aí agora ele está aqui, ó. Ele está aqui no sétimo ano. Aí eu vou criar uma ponte para ensinar esse conteúdo aqui e vou ignorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, todos esses tópicos que ele não aprendeu. Isso aqui é adaptação também de atividade. Pode funcionar em algumas situações, mas provavelmente quando o aluno não vai chegar aqui aprendendo tudo da melhor forma possível, tá, gente? É tentar dar um jeitinho, sabe? É tentar dar um jeitinho. Isso aqui não é legal. Eu não vejo como legal isso aqui, não. Qual é a outra opção? Se o meu aluno, aí ele não aprendeu esse, não aprendeu esse, não aprendeu esse conteúdo, e aí tem que chegar aqui tá aqui no sétimo ano. Qual é a opção? Ao invés de ir lá para o conteúdo do sétimo ano, eu venho ensinar para o meu aluno o próximo passo dele. E depois que ele aprende esse aqui, aí eu vou para o próximo passo. E depois para o próximo. E depois para o próximo. E depois para o próximo. É ensinar o próximo passo dele. Essa forma aqui, eu vejo que gera resultados mais duradouros. Por quê? Porque desse jeito aqui, o aluno ele vai ter um aprendizado superficial do conteúdo do sétimo ano, sem ter aprendido do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro e praticamente nada do segundo ano também. Ou seja, ele vai ter um aprendizado superficial de tudo e vai sair sem ter aprendido nada de verdade, porque aprendizado superficial é uma palavra meio assim, para dar um jeitinho para falar que ele não aprendeu nada. É um aluno que vai formar no ensino médio sem saber ler um texto. Isso eu não quero, eu acredito que você não queira ter esse aluno. O aluno que se formou no ensino médio sem aprender a ler um texto. Quem deu aula para esse aluno? Eu, não, eu ficaria com vergonha de dizer, ah, não, ele foi meu aluno. É esse aluno que se formou no ensino médio sem saber ler um texto, ele foi o seu aluno. Eu ficaria com vergonha. Mas isso, eu não estou falando que a culpa é sua. Estou falando que ele é produto de um sistema falido. Ele chegou no ensino médio sem saber ler um texto. Poxa, mas é porque ele tem uma deficiência. Não, não é porque ele tem uma deficiência. É porque não ensinaram da maneira que ele aprenderia. Porque todos podem aprender. Não ensinaram da maneira que ele aprenderia. Desistiram de ensinar esse tópico aqui. Ó. Quando ele parou de aprender esse tópico aqui, desistiram de ensinar e foram avançando ele sem voltar no que ele precisava ter aprendido. Foram avançando sem voltar. Aí agora você tem que fazer uma ponte gigantesca para tentar alcançar esse aluno e a chance dessa ponte quebrar e o aluno não aprender o que precisa ter aprendido, chegar no final do ano letivo e todas essas adaptações que você fez não terem valido a pena porque o aluno não vai aprender com profundidade o que ele poderia ter aprendido aqui. Então, a adaptação curricular fez o quê? Trazer o aluno, trazer o currículo, trazer a aula, a atividade, porque o meu aluno realmente precisa para o próximo passo dele. Enquanto ele não sai desse ponto,
eu continuo ensinando esse ponto. Eu não desisto do tópico. Eu vou desistir de alfabetizar ele, vamos para o próximo tópico. Isso não dá certo. Por quê? Inclusive, a BNCC foi estruturada dessa forma. Primeiro, os alunos aprendem a ler e escrever, e depois tem os próximos tópicos. Não é isso? Eu não posso ir para o próximo tópico se o aluno não aprendeu o tópico anterior. Eu não posso ir para o próximo tópico se o aluno não aprendeu o tópico anterior. Não é? É igual eu na sala de aula de cálculo diferencial e integral, sem ter aprendido matemática básica. Não adianta, eu não vou aprender. Por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, fica difícil para mim alcançar. Fica difícil para que o Leandro, as aulas de matemática que eu não tive no ensino médio, e eu chego na faculdade. Vocês acham que eu vou me dar bem aqui nessa aula de faculdade? Não vou. Por quê? Porque eu não tive nenhuma dessas aulas aqui no ensino médio de matemática, não aprendi vários tópicos. E eu chego aqui faltando muita coisa para aprender e não existe ponte no mundo que me faça entender o que está sendo visto aqui. É difícil demais. É muito difícil. Não é justo com o aluno dar um jeitinho para mascarar um aprendizado que não está sendo focado no real objetivo, no que ele realmente precisa. Não existe adaptação no mundo que me faça aprender esse conteúdo aqui sem ter os fundamentos matemáticos que eu não tive na escola. Eu preciso voltar aos fundamentos para poder evoluir na minha disciplina. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu poupo o tempo do aluno. Eu economizo o tempo dele, eu economizo o seu tempo, eu economizo o tempo do aluno, e o tempo do aluno ele não tem preço. Nesse caso aqui, o aluno parece que está estagnado, parece que ele está há muito tempo vendo um objetivo só, mas é aí que a gente tem que entrar em ação com estratégias adequadas. Por quê? Porque existe uma forma de não ficar estagnado num objetivo. O aluno não pode ficar num objetivo o ano letivo inteiro e não alcançar esse objetivo, e não evoluir, e não apresentar sinal de sucesso. Traçam um objetivo para o aluno. O que esse aluno vai aprender esse ano? Ele vai aprender X. Passa o ano letivo inteiro e olham. Ele aprendeu o que esse ano? Ele conseguiu aprender o X? Não, olha só, mais ou menos. Então, ele via um pouco, mas aí depois aconteceu isso, mas aí chega no final do ano letivo e não aprendeu. Não dá para ser dessa forma. De que forma, então, pode ser? Nós precisamos de, primeiro passo, uma avaliação diagnóstica. Eu preciso encontrar qual pontinho desse aqui que o meu aluno parou. É nesse? É nesse? É nesse? É nesse? É nesse? É nesse? Opa, é esse aqui, achei. Avaliação diagnóstica, primeiro passo. Aí encontrei o ponto que o meu aluno está, o ponto de desenvolvimento, ou pessoal, ou acadêmico, ou pré-acadêmico, ou acadêmico, ou com habilidade de aprendiz, ou habilidade de comunicação, não sei. Mas o fato é que todos podem aprender, todos podem avançar. Mas o meu aluno está em algum ponto do desenvolvimento dele que eu preciso encontrar esse ponto. Eu não posso pular etapa. Pular etapa não é justo com o meu aluno. Ele tem direito de aprender todos esses tópicos aqui. É direito dele. Está na Constituição. Ele tem direito de aprender. Os outros amiguinhos dele aprenderam e ele tem direito de aprender esse tópico aqui. É direito dele. Então, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica para entender qual é o próximo passo que eu vou ensinar para o meu aluno. Esse aqui encontrei? Ótimo! E agora, Leandro? Já sei qual é o objetivo, mas eu não posso ficar estagnado no meu objetivo o ano todo. Eu preciso apresentar sucesso. E eu quero ver esse sucesso. Eu quero ver o aluno aprendendo. De que forma que eu vou fazer isso? Segundo passo, você vai criar um plano de intervenção. Isso aqui se chama intervenção. Fazer o aluno parar de ver isso aqui e trazer ele porque ele realmente precisa, se chama intervenção. Leandro, como que vai se dar essa intervenção? Vai ser de que forma? Em alguns lugares, essa intervenção acontece de maneira formal dentro da própria escola. A gestão da escola entende, propõe uma adaptação curricular adequada, leva o aluno para a sala de aula da disciplina que ele precisa cursar, com o conteúdo que ele precisa cursar, apresenta a aula de reforço. Existem instituições que promovem essa intervenção de maneira adequada para o aluno realmente aprender e ele realmente aprende. Mas existem ambientes que não permitem que você faça isso. Infelizmente. Gestões que não entendem um conceito de adaptação curricular. Professores que não entendem um conceito
de adaptação curricular, de adaptação de atividade. Querem continuar ensinando Z para quem não aprendeu o que é A. Querem ensinar Z para quem não aprendeu o que é A. Querem ensinar a equação do segundo grau para quem não aprendeu a somar. E isso não dá certo. Só que eles não entendem. Então, como vai se dar essa intervenção? Em alguns lugares, essa intervenção acontece fora da escola, de maneira informal.